Olá, eu sou o Paulo Steckel e este é mais um vídeo do vlog Ciência Espiritual. Na verdade, o 13º vídeo, e este vai ser um vídeo especial. Será a segunda vez que nós falaremos sobre ufologia. Na verdade, hoje o tema é Contatados, ufologia de 5º grau. É a primeira vez também em que eu vou falar sobre alguns avistamentos que eu mesmo tive ao longo da vida, desde criança até pouco tempo atrás. Na verdade, vou estar compartilhando com vocês algumas experiências que eu tive e o que eu penso sobre esse fenômeno. Vamos lá? Para que vocês possam entender um pouco mais, aproveitar um pouco mais o que vai ser falado neste vídeo, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo que eu fiz sobre ufologia, chamado Ufologia Interdimensional, que está marcado aqui no card, aqui logo acima, e vocês, se quiserem, podem assisti-lo antes e depois retornar a esse vídeo, ou assisti-lo depois se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é ufologia, algumas coisas que eu já falei no primeiro vídeo. Para falarmos em contatados, a primeira coisa que nós precisamos é definir o que são os contatos, quantos tipos de contatos existem. Nós podemos dizer praticamente que hoje existem 3 escalas de contato. A escala de Hynek, que é a mais antiga, a escala de Vallée, que veio mais ou menos depois, e a escala de Greer, que é a mais recente. A de Hynek vai até o 3º grau de contato. A de Vallée vai no máximo até o 4º e a de Greer vai até o 5º, que é, na verdade, o tema deste vídeo. Mas eu vou explicar um pouquinho cada um desses graus para vocês entenderem. Na verdade, a escala de Hynek começa no chamado contato imediato de 0 grau. A expressão contato imediato é a tradução para o português do inglês close encounter, ou contato próximo, né? Vamos dizer assim. Ou encontros imediatos, mais especificamente, né? Encontro imediato de 0 grau, então. O que é um encontro ou contato imediato de 0 grau? É aquele em que aparecem luzes misteriosas e a grandes distâncias, ou seja, não é possível identificar absolutamente nada e pode ser um avião, um satélite ou alguma outra coisa conhecida. O que começa a importar realmente para a ufologia são então os contatos imediatos de 1º grau. E o que são? Nesse caso, ocorre o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados, ou até aqueles que são chamados de discos voadores, que tem a ver com seu formato. Obviamente que nem tudo o que pode ser considerado objeto voador não identificado, OVNI ou UFO, como eu expliquei no primeiro vídeo, nem tudo é disco voador. Disco voador subentende-se ser um aparelho tecnológico. Objeto voador não identificado, não necessariamente. Mas no contato imediato de 2º grau, esses objetos já começam a causar modificações físicas e é o que caracteriza o contato de 2º grau. Que tipo de modificações são essas? Calor ou radiação, danos ao terreno, círculos em plantações, catalepsia ou paralisia nas testemunhas, animais assustados, interferência no funcionamento de máquinas, automóveis e até a perda de memória associada ao encontro com um OVNI. Os contatos imediatos de 3º grau na escala Hynek, ele neste caso considera que existe uma interação com seres animados, né, seres vivos, e aí então isso caracteriza o 3º grau de contato imediato.
Importante dizer que, para que seja um contato imediato de terceiro grau, deve haver um ser animado, um ser vivo, em conexão com um destes objetos. Interessante que Hynek usou o termo seres animados para descrever os encontros de terceiro grau, sem especificar que tipos de seres eles seriam. Se seriam extraterrenos, seres do futuro, seres dimensionais, interdimensionais, extradimensionais, como eu falei no primeiro vídeo. Ele deixou um campo aberto nesse sentido. Então, para Hynek, a escala terminaria aí. Mas o seu colega de pesquisa, do qual eu falei no primeiro vídeo, Jacques Vallée, o francês que trabalhou muito com ele depois que Hynek saiu do projeto Livro Azul, incluiu uma quarta categoria. Então, contatos imediatos de quarto grau. E o que seria isso? É um tipo de contato em que o observador, segundo o próprio Vallée, passa por uma experiência de transformação de seu senso de realidade. Não estamos falando aqui necessariamente de abduções, embora elas possam estar até incluídas aqui. Mas não necessariamente. O quarto grau está mais relacionado à modificação de consciência no contatado. Esse tipo de modificação, inclusive, foi grande objeto, né, de pesquisa do Jacques Vallée durante 50 anos praticamente. Mas então, o médico norte-americano Stephen M. Greer, que é bem conhecido atualmente por seus documentários sobre extraterrestres, ele criou uma quinta categoria, contato imediato de quinto grau. E o que seria isso? Segundo ele mesmo, nos seus sites e livros, o contato imediato de quinto grau engloba encontros onde há comunicação bilateral, espontânea, voluntária e proativa entre o observador e uma inteligência que, segundo ele, é extraterrestre. Mas eu mesmo coloquei no vídeo anterior que elas podem ser de origem interdimensional ou até extradimensional. A natureza dessa comunicação bilateral é tida normalmente como sendo de ordem telepática por pesquisadores como Greer. E nesses contatos, a testemunha diz não ter nenhum tipo de capacidade paranormal ou de percepção extrasensorial anterior ao contato. Parece que isso começa a ocorrer após o contato. Inclusive, Greer deixa bem claro que muitas testemunhas nem consideram que esse contato que tiveram foi com um extraterrestre. Às vezes simplesmente acham que são seres de um plano diferente do nosso, o que abre espaço para a hipótese dimensional ou interdimensional e extradimensional. De que talvez seres em muitos planos, não apenas outros planetas, estejam disponíveis por aí. Esses planos meio que se interpenetram em certas circunstâncias, isso pode ser, digamos, facilitado por situações ou falhas geomagnéticas, energéticas, fendas temporais ou coisas desse tipo, né? E que permitiria em alguns momentos e locais uma certa interpenetração dessas dimensões. E nesta interpenetração, estes seres poderiam nos acessar. Às vezes até nós poderíamos acessá-los. Isso pode ocorrer de forma física, de forma, digamos, astral, né, num nível etérico, e pode acontecer simplesmente de forma mental, já que as ondas mentais, elas são, além de muito mais rápidas que a velocidade da luz, totalmente sem limitações, podendo ir onde se queira ir. Claro que para ir onde se queira ir, é necessário que nós saibamos onde queiramos ir. Então, isso permitiria, no caso mais deles do que nosso, chegarem até aqui. E para o Dr. Greer, do qual nós vamos falar mais adiante, um contato imediato do quinto grau representa uma comunicação bilateral, a comunicação nossa com os tripulantes desses UFOs, deles conosco, e geralmente de forma telepática, segundo o Dr. Greer. Ele tem pesquisado isso desde a década de 90, portanto há cerca de 30 anos, fazendo inclusive vigílias de contatos e comunicações com os seres, usando protocolos de quinto grau. Nós vamos falar sobre isso mais no final do vídeo. Então podemos agora dar uma definição de contatados. Contatados ou contactados em português de Portugal. O que é um contatado? O que é um contatado? Contatado é a pessoa que afirma ter tido uma experiência com os OVNIs e seus tripulantes. Quando a gente diz seus tripulantes, não nos referimos apenas às presenças físicas deles, mas considerando então os contatos de quinto grau, podem ser experiências em sonho, experiências astrais e outros tipos de projeções ligadas à mente em que esses seres de alguma forma interferem
na nossa consciência. Contatados já aparecem desde a década de 40, mas a partir da década de 1950 que eles começaram a ir para a mídia, começaram a mostrar fotos, vídeos e tentando mostrar evidências dos seus contatos. Existem alguns bem famosos, inclusive. Mas no momento em que as abduções começaram a ser relatadas com mais frequência, então é necessário também fazer uma diferença entre contatados e abduzidos. Há uma diferença? Sim. Os abduzidos geralmente relatam experiências que teriam sofrido a bordo dos OVNIs, experiências inclusive sofridas, que já foram mostradas em alguns filmes, como Fogo no Céu, relatando a experiência de Travis Walton, Communion, The Whitley Strieber e vários outros. Mas um contatado, que não é necessariamente esse tipo de abduzido, geralmente relata experiências positivas com os OVNIs e seus tripulantes, inclusive relatando conversas com esses tripulantes, telepáticas, a maior parte das vezes, sobre questões humanitárias, sobre meio ambiente, sobre o desenvolvimento da humanidade, da consciência humana, e sempre trazendo alguma coisa a partir dos seus contatos, além de, inclusive, parecer que muitos contatados desenvolvem algum tipo de percepção extrasensorial que não possuíam antes. Nesse ponto, então, é que eu me disponho, a partir desse ponto do vídeo, a relatar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo nos últimos 40 anos, ou seja, entre 1979 e 2019. Algumas dessas experiências eu já relatei no meu livro Projeto Aurora, que está disponível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a ele se quiserem. Mas a maior parte das outras experiências que eu relatarei aqui não estão no Projeto Aurora e nunca foram relatadas assim publicamente. Apenas às vezes uma vez ou outra em uma palestra ou às vezes para algum amigo em particular. E por quê? Qualquer pessoa que já teve um avistamento de UFO ou até contato com seus tripulantes sabe os motivos. Não é o tipo de coisa que deixa alguém tranquilo de estar espalhando por aí. Porque as pessoas em geral são muito céticas, sim. Assim como as pessoas tendem a ser também muito crédulas, e nós vemos isso pela quantidade de teorias da conspiração existentes no mundo, elas também conseguem ser muito incrédulas. Isso é muito paradoxal, mas acontece. E qualquer pessoa que já tenha tido uma experiência com UFOs, uma experiência paranormal, sabe como é complicado relatar isso. Eu vou relatar então de um modo muito breve essas experiências, só para vocês terem uma ideia de aspectos até multidimensionais que podem ocorrer aí. Vou começar com uma experiência que aconteceu em 1979, entre meus 8 e 9 anos, que foi, digamos, a primeira que eu me lembro. Nessa experiência, provavelmente setembro de 1979, já primavera, final da tarde, não havia nuvens, eu me encontrava na frente da minha casa, onde havia um gramado, uma grama um pouco alta, e o que eu me recordo é de estar olhando para o céu, para o nascente, bem na minha rua. A minha rua ela era no sentido de nascente e poente. Então eu olhava para o nascente, o sol ainda não havia descido, então devia ser umas 5 e pouco da tarde. E eu tive uma sensação muito estranha de que o tempo havia parado. Sabe aquela tarde que parece muito abafada, um calor, um mormaço, como se diz, em que parece que tudo para, nada se mexe? Foi exatamente a sensação que eu tive. Eu olhava para o céu exatamente nessa circunstância, e enquanto isso, no fundo da casa, minha mãe e a minha avó escutavam o rádio, apenas elas. Olhando para o nascente, eu vi uma bola de fogo, do tamanho da lua cheia, mais ou menos, que deixava uma pequena cauda, pequena do seu deslocamento, veio até acima da minha cabeça, até o meio do céu, e ali, quando ela parou naquele ponto, eu apaguei. Eu apaguei e só me dei conta novamente quando já havia anoitecido. Ou seja, eu apaguei naquele ponto, 5 e pouco da tarde, acordei talvez 2h30, 3 horas depois, já totalmente noite, a 1 ou 2 metros do ponto original, neste mesmo gramado. Um pouco tonto, na verdade, mas a minha primeira reação foi levantar a cabeça para o céu. E nesse momento eu vi um objeto, obviamente bem menor, como se fosse uma estrela avermelhada, indo para o norte.
De uma forma ou de outra, intuitivamente, eu fiz uma associação entre o primeiro objeto, que era alaranjado, do tamanho da lua cheia, e esse objeto vermelho indo para o norte. Não sei o que aconteceu ali, mas a primeira reação que eu tive quando me levantei foi voltar correndo para a casa da minha avó, onde a minha mãe se encontrava ainda, né? 3 horas depois, 2 horas e meia depois, ainda estavam escutando rádio. E estava pronto para alertar todo mundo, né, quando alguma coisa conversou comigo. Uma voz, como se estivesse dizendo, mas você está fugindo do quê? Isso me provocou, de certa forma, e eu pensei, realmente, eu não posso fugir daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço. O que será que aconteceu? Então, pensando dessa forma, eu parei na porta e não alertei ninguém. Voltei, fui para frente da minha casa, comecei a observar o céu, fiquei um tempo ali, e a partir daquele momento eu passei a observar o céu todas as noites praticamente, durante muito tempo. Interessante que nos 3 anos seguintes eu passei a ter sonhos repetitivos com esses objetos. Não exatamente com o que eu tinha visto, mas com outros formatos, formatos de disco, formato de charuto e outros. Em muitos sonhos esses seres desciam, conversavam comigo, mas sem que houvesse palavras, eu entendia o que eles queriam dizer, como se fosse um processo telepático realmente. Não havia articulação de linguagem. Esses sonhos, inclusive, foram além desses 3 anos, dos meus 12 anos, e de certa forma até acontecem ainda hoje em ciclos a cada 6 meses, ou às vezes dura um ano e meio, mas eles retornam de uma forma ou de outra, modificam-se um pouquinho, mas eles retornam. Na literatura dos contatados, na casuística, isso não é incomum, os sonhos repetitivos descritos pelos contatados. A pesquisa do Dr. Leo Sprinkle, que é esse psicólogo e ufólogo norte-americano, fala muito dos sonhos repetitivos. Um outro relato meu aconteceu em 1988, eu ainda tinha 17 anos, e fui participar de um carnaval no interior do Rio Grande do Sul, com um casal de amigos. Nós fomos de carro até essa cidade do interior, próxima de Santa Maria, que é a minha cidade natal. Fomos a uma cidade pequena chamada Faxinal do Soturno. Quem é gaúcho sabe, já ouviu falar dessa cidade, né? Ela tem um clube no centro da cidade e o carnaval, então o baile de carnaval foi feito ali. Não é muito a minha praia carnaval, confesso para vocês, mas mais pelo casal de amigos, então eu acabei acompanhando a eles. Um fato interessante é que num trecho da estrada que era muito escuro, nós fomos seguidos por um objeto avermelhado durante algum tempo. Eu acho que deve ter chegado quase meia hora esse processo de sermos seguidos. Depois o objeto desapareceu. Chegando neste baile, lá pelas 3 da madrugada, eu não estava me sentindo muito à vontade, porque não era muito a minha praia, como eu disse. Eu fui para o fundo do clube, a última janela do clube que estava aberta, né? E de lá eu podia ver um campo de milho ao longe e vi um objeto, novamente, no céu, descendo na diagonal. Era um objeto alaranjado, claro, e vinha descendo na diagonal assim. Quando ele já estava quase ao nível do chão, ele começou a abrir um trem de pouso, um trem triplo, eram 3 pés, um pouco mais avermelhado, se destacando do resto do objeto. É difícil precisar o tamanho que ele tinha pela distância, mas digamos que fosse do tamanho de um helicóptero ou alguma coisa assim, mas sem hélices, sem cauda, sem barulho, ele era arredondado e só tinha esses tripés. O interessante é que nós estávamos no interior do Rio Grande do Sul, numa noite de carnaval, e obviamente que nenhum helicóptero ou avião estaria em cima de um campo de milho naquelas circunstâncias, né? O fato é que desde os meus 8, 9 anos até pelo menos os 18 anos, por causa dessas situações todas, eu passei a observar os céus todas as noites, entre 20 horas e 22 horas, quase que sagradamente, mesmo quando estava nublado ou chovendo. Muitas vezes eu vi objetos estranhos que não se encaixavam na categoria de avião, de satélite ou mesmo de meteoritos.
Inclusive, tudo que eu aprendi na prática em astronomia foi nessas observações. Depois eu estudei teoricamente astronomia e fui confirmando mais os meus conhecimentos. Mas o mais interessante é como a intuição funcionava em alguns casos. Em certas vezes, eu estava dentro de casa e tinha a sensação de que veria um objeto em determinada posição do céu. Então eu me dirigia para fora da casa, olhava e em poucos segundos um objeto surgia exatamente na posição que intuitivamente alguma coisa tinha me mostrado antes que eu fosse para fora. Numa destas vezes, inclusive, eu pensei se seria possível obter uma resposta desses objetos. E eu então pedi que ele piscasse 2 vezes. E o objeto piscou 2 vezes, em sequência. Achando que poderia ser sorte de principiante, sorte mesmo, ou uma coincidência, eu pedi então que ele depois piscasse por 3 vezes seguidas, e assim ele fez. E quando fez isso, simplesmente desapareceu. Mas um avistamento muito interessante, com testemunhas, aconteceu na Argentina em 1991. Eu e 2 amigos do Rio Grande do Sul fomos a um congresso na cidade de Presidencia Roque Sáenz Peña, na província do Chaco, na Argentina, e passamos pela província de Corrientes. Fomos de carona, inclusive, e numa determinada noite dormimos em uma fazenda de Corrientes e como estava muito estrelado, estava quente, nós dormimos ao relento. Colocamos nossos sacos de dormir e ficamos olhando as estrelas. E neste momento vários objetos apareceram. Um dos nossos amigos era muito cético sobre isso, então para ele era tudo satélite, por exemplo. Porém, em um dado momento, 2 desses objetos vieram um contra o outro, se chocaram, se fundiram, mas não houve explosão. Apenas se aproximaram, a luz aumentou, difusa, e desapareceu, mas sem nenhum tipo de explosão. Obviamente, sabendo que aquilo não podia ser avião, nem satélite e nem meteorito, este amigo perguntou: o que é isso? Ficou apavorado. E eu disse: é o que você está vendo. Seja lá o que for, né? Esses objetos, a maior parte deles estavam indo em uma direção que era exatamente para onde nós estávamos indo, a região do Chaco. Chegando lá no Chaco, 3 dias depois, um amigo nos contou que 3 dias antes, um objeto foi visto na cidade, teria pousado e deixado marcas no solo. Esse amigo foi no local, fotografou as marcas e me mostrou as fotos. Eram marcas róseas, né? Não muito grandes, indica que o objeto não era muito grande. E que também alguns caminhoneiros teriam visto gnomos por perto, ou seja, gnomos, né, para nós, seriam homens pequenos, homenzinhos pequenos de 1 metro e pouco. Isso é uma coincidência muito interessante porque foi na mesma noite em que nós estávamos observando esses objetos em Corrientes e esses objetos estavam indo em direção ao Chaco. Mas em 1993 e 94 houve um ciclo de avistamentos em um grupo de vigílias ufológicas que eu havia criado no Rio Grande do Sul. Inicialmente se chamava Projeto Contato e depois de algumas divergências entre os membros foi criado o Projeto Aurora, que inclusive dá nome ao livro que eu escrevi, que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. O Projeto Aurora tinha o objetivo de ser um grupo de contato. Nós usávamos protocolos parecidos com a conhecida Missão Rama, Projeto Sunessis e até os grupos do Dr. Steven Greer. Mesmo sem conhecer claramente isso, os protocolos se assemelham muito. Nesse período, nós tivemos a observação de vários objetos aparecendo numa fazenda, na verdade uma área militar que nós conseguimos, não me perguntem como, eu vou explicar isso talvez em um outro vídeo no futuro, até porque eu não quero revelar alguns nomes, né, que nos conseguiram esse local, uma fazenda da Polícia Militar no Rio Grande do Sul, em que inclusive o guardião do lugar, ele já tinha observado objetos. Ele disse que viu acima da porteira uma bola de fogo numa determinada vez. Nosso grupo tinha cerca de 18, 20 pessoas na primeira vigília e nós observamos vários objetos que, nas 5, 6 vigílias que fizemos, apareciam ao nível do horizonte, não necessariamente no céu. Eram objetos talvez do tamanho no máximo de um automóvel, uma bola de cor alaranjada e um núcleo um pouco mais escuro, um pouco mais avermelhado.
visto no binóculo. Esses objetos ficavam numa dança, indo para um lado do horizonte, indo para a esquerda, indo para a direita, de vez em quando desaparecia num ponto do horizonte e reaparecia no ponto extremo. E assim ficavam dançando a noite inteira praticamente. Podiam ser 1, 2, 3, até 4 objetos aparecendo simultaneamente ao longo da noite. Na última destas vigílias, em 1994, então, houve uma chuva muito intensa, nós fomos pegos de surpresa por essa tempestade. E aí ficamos dentro das nossas barracas a maior parte do tempo e nem imaginávamos que poderíamos ver alguma coisa, né? Havia uma neblina muito espessa, então não tinha como ver nada. Mas, estranhamente, um desses objetos se aproximou do acampamento, ficou bem mais próximo que normalmente e dava para vê-lo no meio da neblina. E ficou numa posição exatamente de frente para a abertura das nossas barracas, exatamente para que nós pudéssemos vê-los. E no final da manhã, quando então parou a chuva, mas ainda estava nublado, eu olhei para o céu e vi uma esfera clara, praticamente branca no céu, abaixo das nuvens. Essa esfera ficou ali por cerca de 1 hora. Na verdade, continuou ali, nós fomos embora e a esfera ficou onde estava. E foi a nossa última vigília neste local. Mais recentemente, em 2019, no Uruguai, na famosa Fazenda Aurora, que fica na cidade de Salto, no Uruguai, junto com um grupo de pesquisa, um grupo de vigílias ufológicas também, nós tivemos um avistamento no final da vigília, um objeto um pouco mais intenso que se manifestou bem acima das nossas cabeças. Poderia até relatar outras circunstâncias em que esses objetos foram vistos, mas essas são, acho que, talvez as mais importantes que vale a pena relatar aqui para vocês terem uma ideia. Mas qual o objetivo desse relato? É exatamente entrar no tema da ufologia de 5º tipo ou de 5º grau. Esse tipo de contato, ele teria como objetivo um desenvolvimento da nossa consciência. O próprio Dr. Leo Sprinkle, esse psicólogo americano que pesquisou durante muito tempo os contatados, diz que a impressão que ele tem pelos relatos é de que esses seres estariam planificando um desenvolvimento da nossa consciência, como se nós estivéssemos passando, nós digo os contatados principalmente, por uma espécie de curso de ampliação de consciência. Essa ampliação é feita via intuitiva, em sonhos, nos próprios contatos diretos com eles, através de meditação e outros processos que eles mesmos parecem incentivar os contatados a fazer. Interessante que há um artigo do Dr. Leo Sprinkle chamado Características de Personalidade de Pessoas que Reivindicam Experiências UFO, em que ele pesquisou 142 mulheres e 83 homens que relataram experiências, né, todos contatados, portanto, e observou alguns pontos em comum entre eles. Por exemplo, que eles exibiam um alto nível de energia psíquica, uma tendência a questionar a autoridade ou experimentar pressões ou conflitos situacionais e a serem autossuficientes e engenhosos. Outras características, uma inteligência acima da média, assertividade, tendência a uma atitude reservada e tendência à defensividade. Nenhuma psicopatologia aberta foi indicada. Interessante esses aspectos aqui. Tendem a ser assim desconfiados, suspeitam um pouco dos outros, mas também são criativos, muito imaginativos, mas não tendem a psicopatias. O que, inclusive, contradiz o que talvez alguns pensassem, né? Que essas pessoas teriam algum problema mental, ou mesmo, aliás, que se pensa de médiums, por exemplo, né? Aliás, nessa mesma esteira da pesquisa do Dr. Leo Sprinkle, existe a pesquisa do Brad Steiger, que é um paranormal que escreveu um livro chamado Gods of Aquarius em 1976, em que ele lançou a noção de que esses contatados, muitos deles são o que ele chama de Star People ou Star Seed, quer dizer, povos das estrelas ou sementes estelares, né? E que seriam pessoas que teriam alguma conexão espiritual ou até uma conexão prévia de outras vidas com outros mundos e outras dimensões, digamos assim, considerando que o fenômeno UFO não seja necessariamente ou exclusivamente extraterrestre, mas pode ser também interdimensional, extradimensional. Interessante que ele, nos seus livros, definiu algumas características que são comuns a esses contatados. Provavelmente eu ou outras pessoas que tiveram experiência se encaixem numa boa parte delas, inclusive, é bem provável. Até porque na década de 1990, nessa época dos grupos de pesquisa, eu
apliquei alguns questionários a várias pessoas que ou diziam ter tido algum contato, ou mesmo que não tivessem, e usando essas características que eu vou ler para vocês, e muitas delas possuíam essas características. Principalmente quando o questionário, no seu resultado, dava a entender que a pessoa teve alguma experiência ou de abdução ou de contato em tenra idade com esses seres, muitas dessas características apareciam. Por exemplo, sinusite crônica, tendência à pressão baixa, são pessoas muito sensíveis, inclusive fotossensíveis, dor ou algum problema na parte de trás do pescoço, na nuca, sem uma explicação, dificuldades em lidar com emoções, algumas praticam escrita automática, mediúnica, canalização, têm ótimos poderes de cura para si e para os outros, ou uma grande capacidade de regeneração celular, por exemplo, quando se machucam. Falam de sua conexão com espíritos guia e até anjos, falam sobre inteligência elevada, têm experiências fora do corpo ou projeção astral, têm sonhos ou visões proféticas, que inclusive se realizam, acreditam ter vivido em outros planetas ou dimensões e têm um senso de urgência para cumprir uma missão na Terra. Então, segundo o Steger, essas seriam as principais características desses Star People. Esse assunto de Star People é um pouco polêmico porque ele mistura algumas coisas que parecem plausíveis com coisas um pouco mais esotéricas ou New Age. Então é um assunto que é bastante complexo de se tratar, na verdade. Mas para falarmos mais sobre essa questão extradimensional e da ufologia de quinto grau, temos que falar um pouco então do Dr. Steven Greer, que já é bastante conhecido por ser o autor de 3 documentários sobre extraterrestres, que é o Sirius, o Unacknowledged, que é não reconhecido, significa, e o documentário mais recente, Contatos Imediatos do Quinto Grau, O Contato Começou. Os 3 estão disponíveis ou pela Netflix ou por outros sistemas para que vocês assistam. E o site do Dr. Greer, que é o SiriusDisclosure.com, eu deixo também nos comentários para que vocês acessem, se assim desejarem. Mas todo o material que ele possui está em inglês. O Dr. Greer, ele é um médico, é um biólogo, mas também teve treinamento em meditação transcendental. E ele diz que aos 8 anos ele também teve um avistamento de um OVNI. E a partir daí começou a pesquisar e tem sido assim desde 1990. Desde então, eu digo o grupo dele, né, coletou milhares e milhares de relatos de observações e de contatos com os tripulantes dos OVNIs e até definiram o que seria um protocolo para comunicação com esses tripulantes. O interessante é que esse protocolo ele usa basicamente a consciência. Baseado nisso, ele criou 2 grupos de trabalho. Um se chama Centro para o Estudo da Inteligência Extraterrestre, CSETI, e o outro é o Disclosure Project, projeto de divulgação, que tem o objetivo de exatamente divulgar tudo o que se possa sobre o fenômeno UFO para que as pessoas tenham acesso a ele. Inclusive pressionando autoridades e governos, não só o norte-americano, a apresentar aqueles arquivos classificados, ou seja, os que são top secret, né? Os que são proibidos para o grande público. Aliás, os 2 primeiros documentários dele, o Sirius e o Não Reconhecido, falam exatamente sobre isso. O mais recente, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, o Contato Começou, se centra mais na questão da consciência como um elemento importante para se conseguir um contato com essas consciências, sejam extraterrestres, interdimensionais ou extradimensionais. Na verdade, nas instruções do Dr. Greer e dos seus grupos, ele fala que existem seres de vários níveis, aqueles físicos, os mais energéticos, aqueles que são só consciência pura, e que as civilizações que nos visitam também são de vários níveis. Em um artigo que está no site do Dr. Greer, chamado Imperativo da Consciência, ele diz num trecho: não há dúvida de que estamos lidando com seres que são capazes de ler por meios telepáticos e convencionais nossas verdadeiras intenções e motivações, e que podem sentir o espírito de nosso esforço. Então, na visão dele, esses seres sabem que nós queremos contatá-los. E só devemos estar
preparados para isso, ou devemos nos preparar em nível de consciência para que isso ocorra. Esse, aliás, é o principal objetivo dos grupos que ele organiza em todo o planeta, existem em vários países, inclusive no Brasil, buscando esse tipo de contato, seguindo um certo protocolo. Interessante que ele fala, em alguns outros artigos, até sobre uma nova cosmologia que seria necessária se ter para entender como esses seres funcionam. Alguns princípios dessa nova cosmologia, num artigo muito interessante que ele tem sobre isso, diz o seguinte, sobre os princípios dela. A realidade linear relativa e a realidade não local e não linear existem simultaneamente como realidade. Sua percepção e compreensão são totalmente dependentes do nível de consciência do observador. Até a matéria física tem um aspecto de sua natureza não local, transcendente e consciente. Formas de vida biológicas conscientes e inteligentes na Terra ou em algum outro planeta têm realidades físicas e espirituais. A mente pura ou consciência ilimitada é inata a todas essas formas de vida. É o último denominador comum mais alto que toda a vida compartilha. E só por isso ele diz que é possível que nos contatemos com esses seres, porque nós temos um imperativo da consciência como parâmetro em comum. Inclusive desta consciência pura que é falada no não dualismo, na meditação budista, principalmente em Dzogchen, em Mahamudra, até no Kalachakra, que consideram que existe um aspecto de consciência totalmente puro. Ele ainda diz, os seres que não possuem corpos biológicos também são entidades conscientes e inteligentes e como tal podem interagir com outras formas de vida, conscientes, biológicas ou não. Em raras ocasiões eles podem até efetuar uma manifestação física. Mais uma vez, o maior denominador comum que liga esses seres a outras formas de vida é a consciência ilimitada ou a mente não local. A não localidade é um conceito da física quântica. E quando se usa esse conceito para definir a mente, como acontece com vários cientistas alternativos, como Amit Goswami e o próprio Ervin Laszlo, eles definem que a mente não está no cérebro, mas ela é não local, ela se expressa através do cérebro, no nosso caso. Interessante que o Greer fala até qual é o conceito de Deus que esses seres apresentam, que é muito interessante. Ele diz assim, o conceito de Deus ou de um ser onisciente, universal, é aprimorado e ampliado e não diminuído pelo reconhecimento da vasta multiplicidade, diversidade infinita e alcance ilimitado da vida no cosmos. Isso me lembra muito o que Carlos Pazuello falou no seu livro Semeadores de Vida, ele que foi um dos fundadores da famosa Missão Rama, e ele tem um capítulo nesse livro em que ele fala alguma coisa semelhante sobre como os seres com os quais ele contatou, a visão que eles têm do profundo, como ele diz, que seria a visão que eles teriam de alguma coisa transcendental. Ele ainda dá uma lista em um dos seus materiais sobre as manifestações, uma forma como esses seres podem se apresentar a gente. Eles podem se manifestar fisicamente, na forma física, com ou sem uma nave espacial, tecnologicamente, via rádio, TV, tecnologia avançada de transcomunicação, por exemplo, mentalmente, via telepatia, sonhos lúcidos ou outra interface direta da mente, através da projeção do corpo astral, apresentação de uma forma de vida humana, transcomunicação ou outra forma biológica em seu componente sutil e não biológico, que pode ser percebida por outra forma de vida biológica no estado de vigília ou sonho. Apresentação do corpo causal ou do pensamento, a percepção de outra forma de pensamento biológico em seu aspecto individual mais sutil, a essência do corpo de pensamento que pode ser projetada sem componentes corporais biológicos ou astrais. Este corpo de pensamento é citado no Bardo Thodol, que é o livro dos mortos tibetanos, em que quando o morto, depois que passou alguns dias, depois do seu processo de desprendimento, então ele digamos, depois de ficar alguns dias inconsciente, ele volta a ter consciência através de o que se chama um corpo mental, é apenas mente. E a última forma de apresentação desses seres é através da chamada mente pura ou mente única, que é o estado final da unidade. Toda e qualquer forma de vida consciente é uma mente essencial, não local, pura e ilimitada e pode ser percebida assim. Embora ele não fale aqui, mas em outros textos ele fala, inclusive, esse último tipo de forma de apresentação desses seres podem facilmente ser confundidas com uma divindade ou até com Deus. E nesse caso, muitas das experiências místicas e religiosas do passado da Terra poderiam estar relacionadas a esse tipo de manifestação.
Ele ainda fala dos vários níveis, né, de consciência que essas civilizações que nos visitam de alguma forma podem ter. O que ele chama de civilização de nível 0, na verdade, são as civilizações como a nossa, as humanas, que são baseadas em desunião, guerra, tecnologias ambientais primitivas, né, risco de extinção por uma guerra nuclear. O que ele chama de civilização daí de nível 1 é a civilização pacífica global, que possui tecnologias pacíficas de suporte à vida, como, por exemplo, energia do ponto zero, o uso de energia solar ou outros processos não poluentes. Uma civilização de nível 2 ele chama de paz permanente. Há um desenvolvimento de tecnologias transdimensionais usadas apenas para fins pacíficos, para viagens, para cura. E aí também a busca da ciência da consciência. Ele acha então que apenas a partir do momento em que uma civilização cria uma ciência da consciência, uma conexão com a consciência, é que ela entra nesse nível 2. Nós não estaríamos aí ainda, com certeza. O nível 3 ele chama de civilizações interestelares. Então elas são capazes de viajar para outros sistemas, desenvolvimento de estabelecimento generalizado de ciência da consciência, então agora essa ciência é mais ampliada, busca de estados superiores de consciência e integração precoce em outras civilizações interestelares. Numa civilização de nível 4, que ele chama de civilização da consciência cósmica, digamos que cerca de 1% de seus habitantes tem um certo grau de iluminação ou desenvolvimento de consciência cósmica. Também tem contato com outras civilizações avançadas e podem fornecer orientação para civilizações emergentes. Mas de que forma eles vão fornecer essas orientações? Por vários processos, inclusive ligados às formas como eles surgem, que eu falei antes. Basicamente, interferindo na nossa mente e na nossa consciência, ensinando através de processos de intuição, de sonhos lúcidos, talvez processos mediúnicos também, ou com processos semelhantes, telepáticos, canalizados, não importa. O que ele quer dizer é que esses seres interferem de um modo muito sutil na nossa consciência. Mais especificamente, estou falando de interferência na consciência dos contatados, mas, via de regra, podem fazer isso com qualquer ser humano que esteja aberto ao processo. Numa civilização de nível 5, que ele chama de civilização da consciência cósmica, aí todos os membros dessa civilização têm essas características da civilização de nível 4, não apenas 1%. Então eles já conseguem desenvolver os chamados siddhis inatos. É um termo que o Greer usa muito, siddhis inatos. Siddhis, como nós já vimos no vídeo sobre meditação, são os nossos poderes ocultos da mente, aqueles poderes inatos do ser humano que só precisam ser colocados em ação. Como nós também vimos, eles podem se desenvolver como produto de meditações profundas. Na verdade, essa escala do Greer de civilizações vai até o nível 10 e, segundo ele, isso não termina aí, vai muito além. Mas se torna muito complexo para explicar nesse vídeo, mas eu fico por aqui nesse ponto. Vamos então falar dos tais protocolos para um contato. Então, eles geralmente se reúnem em grupos, em vários lugares do mundo, fazem um processo meditativo, alguns podem possuir mantras, mas o mais importante é uma determinada conexão de concentração. Então, o primeiro passo desse protocolo de contato, que é formado de 7 passos, seria o seguinte. Eu traduzi para vocês aqui. Faça esse contato em qualquer momento, em qualquer lugar que seja conveniente, confortável e seguro para si. Eles não têm uma regra de que deve ser um lugar retirado necessariamente. Pode ser em qualquer lugar em que a pessoa se sinta bem, à vontade e segura para fazê-lo. O segundo passo é, escolha o lugar e as pessoas que você acredita serem compatíveis, respeitosas e entusiastas relativamente a esse esforço coordenado. Você também pode fazer isso sozinho. Isso é muito importante. Quando nós tínhamos o projeto Aurora, nós cuidávamos muito desse ponto, que as pessoas estivessem conectadas. Por isso, inclusive, o grupo foi diminuindo de tamanho. Eu me lembro que na última vigília só tínhamos 2, 3 pessoas. O terceiro passo é fazer a ligação de coração para coração com os membros do seu grupo, fazer circular a energia do amor, ou seja, tem que haver uma ressonância, digamos assim, entre todos os membros para que a coisa funcione corretamente. No quarto passo, imagine uma esfera de amor no centro do seu círculo ao qual os corações de cada um estão conectados. Projetar essas altas colunas da energia do amor para o céu como um farol vibrante e brilhante para os nossos amigos das estrelas captarem, como ele diz.
O quinto passo desse protocolo é, quando você entrar em estado meditativo, porque eles fazem meditações, né, nas vigílias deles, na sua imaginação, ligue-se de coração para coração com todos os outros grupos de contato global com os extraterrestres que se estão a unir em todo o planeta, porque eles possuem grupos em vários lugares do planeta. O sexto passo diz, mentalmente com seu coração, pergunte aos nossos amigos o que você e nós podemos fazer em cooperação com eles para trazer a cura para o nosso planeta. Então tem a ver com se colocar em disponibilidade nesse sentido. E o sétimo e último passo, lembre-se que o contato extraterrestre pode acontecer de várias formas. Pode ser um avistamento de uma nave, um sonho lúcido, uma mensagem telepática, um toque no ombro ou no joelho, um fenômeno elétrico estranho com dispositivos de comunicação ou luzes e muito mais. Não é muito diferente da forma como muitos grupos no mundo trabalham com isso. Como eu disse, os ligados à missão Rama, do Sisto Paz Wells, os do projeto Sunesses, da Verônica Paz Wells, que na verdade é o mesmo Carlos Paz Wells, na verdade ele é um transexual, então ele mudou o seu nome de Carlos Paz Wells para Verônica Paz Wells num dado momento. Inclusive é um capítulo de preconceito dentro da ufologia muito intenso, e eu entrevistei Verônica Paz Wells alguns anos atrás sobre isso, está na internet essa minha entrevista. E esses grupos todos têm protocolos semelhantes, de que é necessário toda uma conexão de consciência, uma concentração, uma disposição de ajudar a humanidade para que eles consigam ter algum resultado nessas vigílias. Eu diria assim que a grande maioria das vigílias, na maioria delas, nada acontece de diferente. Mas quando há perseverança e principalmente se mantém esse propósito maior, que não é simplesmente ver um fenômeno, mas interagir com consciências que são de alguma forma ligadas a nós, porque estamos todos no mesmo universo, o resultado pode ser mais interessante. Então isso seria a ufologia de quinto grau, uma ufologia que não é uma crença, não é obviamente uma religião, mas tem como objetivo um fato meio óbvio. Se esses seres existem, nós podemos entrar em contato com eles. Ah, mas eles não são negativos, eles não querem nos invadir, não querem nos prejudicar? Não. Se quisessem, nós já não existiríamos mais sobre a face da Terra. Então, eu basicamente não acredito muito nas teorias da conspiração, de que esses seres são ruins, são negativos, querem nos abduzir, ou seja, lá nos usar como alimento, né, como diria H.G. Wells no livro e nos filmes depois, A Guerra dos Mundos. Não acredito nisso. Então não sou muito partidário de teorias da conspiração de que reptilianos querem acabar conosco ou querem nos manipular. Não acredito muito nisso mesmo. Tudo bem, respeito quem acredite, mas eu não me baseio nisso. E as experiências que eu tive com o fenômeno e que as pessoas próximas que eu entrevistei tiveram não são compatíveis com essas teorias de apavoramento. Então apenas pediria que vocês refletissem sobre isso quando recebem esses materiais absurdos, mirabolantes, conspiratórios sobre isso. Bom, esse segundo vídeo sobre ufologia já entrou um pouco mais dentro do que eu chamo de hipótese extradimensional. Futuramente, num terceiro vídeo, eu vou explorar isso com mais profundidade. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, mostrem isso para os amigos de vocês que gostam do assunto, inclusive aquelas pessoas que podem ter tido avistamentos e que não sabem o que pensar sobre o assunto, têm medo de relatar. Vocês podem apresentar esse vídeo para essas pessoas. Se qualquer uma delas entra em contato comigo, será devidamente orientada. Então, na próxima semana, nós retornaremos com algum assunto muito interessante entre as diversas sugestões que eu tenho recebido de vocês. Até lá, então!